gente tem um outro governo muito importante também, que é o governo do dia 31 de agosto. 31 de agosto de 1864. Então nós temos o 3 de agosto em 66, o 10 de agosto em 59 e no meio deles o 31 de agosto em 1864. E esse governo, primeiro, por que ele é importante? Como eu disse, estamos no meio da experiência da Liga Progressista. No meio, absolutamente no meio. Ela vai de 62 a 68, estamos no meio de 64. E aí o que acontece? O imperador escolhe o Francisco José Furtado para ser o presidente do Conselho de Ministros. Ele era então, tinha acabado de ser nomeado senador, né, pela província do Maranhão. Era até então, antes disso, presidente da Câmara dos Deputados. No mesmo ano foi eleito senador, e isso foi escolhido como chefe presidente do Conselho de Ministros. E ele era um liberal já chamado histórico. Então os historiadores consideram que foi nos anos 60, no meio da experiência da Liga Progressista, o único governo de um liberal histórico. O que significa? Ele até apoiava a Liga Progressista no começo, mas foi se afastando dela de forma a compor o grupo dos liberais históricos que teriam feito parte da Liga, mas já queriam se afastar dela e fortalecer a sua identidade como liberal histórico e não como progressista. Então o governo dele foi fortemente acusado pelos progressistas, pelos antigos conservadores moderados, que faziam parte da Liga Progressista, acusado de aprofundar o racha na Liga, porque ele teoricamente teria assumido o governo e só nomeado liberais históricos e agido claramente contra os progressistas, os conservadores moderados progressistas que antes estavam aliados a ele. E aí, historicamente, criaram essa narrativa de que ele era o responsável pelo racha na Liga Progressista por conta disso. Mas, também, por outro lado, os liberais históricos consideram que o governo seguinte do Marquês de Olinda que, na verdade, foi o responsável pelo racha. Então, o governo do Furtado ele está inserido nesse contexto de uma narrativa culpando os liberais históricos pelo racha na Liga Progressista. E vai ter uma briga política ferrenha nesse sentido, tanto que o Francisco José Furtado vai receber uma biografia, vamos ter uma biografia sobre ele. O Tito Franco de Almeida, que é o seu correligionário, também liberal, identificado como liberal histórico, vai escrever uma biografia poucos anos depois sobre a vida do Furtado, na qual, na verdade, ele vai aproveitar para falar muito mal do poder pessoal do imperador, do imperialismo e daqueles progressistas, do Zacarias, do Saraiva, do Marquês de Olinda, que seriam servos do imperador, do imperialismo, para fazer prevalecer o poder inconstitucional. Então, o Furtado vai ser uma pessoa fundamental nas discussões políticas dos anos 60 e vai ser usado pelo Tito Franco para acusar os progressistas e o imperador de exercer o seu poder pessoal. E o livro dele vai ficar famosíssimo. O próprio imperador vai ler o livro dele e fazer à mão anotações, respondendo às críticas que o Tito faz a ele. O Instituto Histórico e Geográfico tem essa versão do livro com as anotações do Dom Pedro II. A Editora Nacional fez em 1944 uma segunda edição do livro, já colocando no rodapé os comentários do Dom Pedro II. São mais de 100. Muito interessante, tá? Essa biografia. Mas, enfim, o Furtado foi utilizado justamente nessa narrativa toda da discussão do papel do imperador e da briga política da época. E como se não bastasse, foi no governo dele que teve início a Grande Guerra do Paraguai. A guerra contra o Uruguai, que gerou a Guerra do Paraguai, e a Guerra do Paraguai em si, foram iniciadas durante o seu governo. E ele foi responsável pelo decreto de 7 de janeiro de 1865, que convocava os voluntários da pátria. Então ele foi o responsável por convocar os voluntários da pátria, que no começo deu certo, depois decaiu. E depois ele foi tirado do governo assim que a Câmara do ano seguinte abriu. Os progressistas armaram contra ele, votaram num outro candidato que não era dele para a presidência da Câmara, e ele entendeu que não tinha maioria, foi ao operador, pediu a demissão, foi demitido e veio o próximo, que já era progressista também.